Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Boa noite. Que gente animada. Plateia não, bancada lotada, lotada. Muito frio aqui dentro, muito frio lá fora. Na esquina democrática também deve estar muito frio. Mas as atenções hoje foram voltadas, em boa parte do dia, para o Teatro Dante Baroni, onde, quase que pontualmente, às 16 horas e 10 minutos, a presidente afastada Dilma Rousseff chegou no Teatro Dante Baroni, onde foi feito o lançamento de um livro, e logo, na sequência, aí já não sei se foi no horário ou não, ela, pelo menos era para ser, foi a pé até a esquina democrática, onde até agora devem estar todos se manifestando em favor da democracia e contra o golpe. Mas também hoje foi um dia muito agitado. Lamentavelmente tivemos um acidente aqui em Porto Alegre, na Azenha, no mínimo inusitado. Capotamento de um caminhão de lixo, com toneladas de lixo, que acabou vitimando uma criança de 11 anos e também deixando gravemente ferida. Nessa hora não sei dizer aos senhores da situação, mas em estado grave a sua avó, que causou um grande transtorno no trânsito também. E muitas coisas também aconteceram, assuntos que nós vamos tratar com vocês hoje aqui no Atualidades Pampa, que é o seu programa de todo final de tarde, início de noite, que leva até você as notícias que marcaram o dia, e tudo isso com calor, que hoje está precisando de um pouquinho de calor e bom humor. Portanto, aceite o nosso convite, fique conosco, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. É um peixinho que nós temos no aquário. O Armando Burdi tem um tablet que o barulho, quando ele mexe, quando entra alguma mensagem, faz assim, parece um aquário. Vou silenciar. E aí o Marne Barcelos, que hoje ocupa o lado direito desta bancada. Sou de direita do hoje. Seu vídeo, a minha direita, a esquerda do seu vídeo. Perdi um parceiro, será? Hã? Ele disse que é de direita hoje, perdi um parceiro. Como assim? Sabe o que aconteceu? Mas hoje tu estás à direita dos nossos telespectadores. Do ponto de Você está sinistra. Ontem eu mandei um beijo no ar. Ele fugiu pra lá. Foi isso que aconteceu. Ontem o Marne Barcelos ficou muito assustado. Fiz assim pra ele, assim, ó. O Marne Barcelos sofreu um assédio da Carla Krieger e ele arrepiou. Ele está escabelado até hoje, olha como ele ficou. Amarelou. Amarelou, ele ficou assim, esse lado do cabelo um pouco mais amarelo, e aquele ali, a franja dele ficou assim, ele levou um choque. E o Vitorino está preocupado que é o último lugar ali, né? Não. Eu tô me consolando já. Você está te consolando com quem, que não te pergunte? Tô me consolando em ser cada vez mais jogado para a ponta. Tudo bem, tá certo. No meu caso, tá mais isso. Não, e para terminar, para terminar com a minha carreira, a Sofia ainda trouxe uma ficha do PT para me assinar, botou aqui para mim. Achei que Tinha salvação. Hoje, tu achou que esse era o momento apropriado? que a Dilma está aqui em Porto Alegre. Tinha salvação. A pergunta que não quer calar, conseguisse até o teatro? Foi. Eu assisti a Então Dilma. nos explica que livro foi lançado na oportunidade. Então, é um livro que há várias mãos. Há várias mãos, eu sei que tem O governador Tasso Genro é um dos autores, que trabalha o tema do golpe, a resistência ao processo de impeachment, ao golpe. Mas escreveram rápido, hein? Sim, é que aqui há na verdade, uma intensa reflexão já há um ano ou mais, né? Nas redes sociais, pessoas estão escrevendo artigos, estão desenvolvendo análises, nós todos sabemos, né? Eu aqui, a doutora, uma das autoras, deixa eu pegar o nome aqui para não
São artigos que estão... São artigos, é a doutora, a juíza Magda Biavaschi. Biavaschi, sim. Chamada juíza vermelha, né? Aliás, fez uma fala muito linda. E eu assisti, então, as falas dos autores, sintetizando aí a análise de um tema que todos já conhecem, mas tem elementos, cada um com a sua inflexão. Mas principalmente a fala da presidenta Dilma, muito solta, retomando os temas do golpe, os elementos que ela tem muita convicção, né, que os decretos e o tema do Plano Safra não tem ilegalidade nenhuma, e respondendo aos temas de hoje. De novo, aqui temas que eu aqui ainda disse, lá no Atualidades vai aparecer. Vamos lá. O tema do cabelo. Ela disse, o meu cabelo agora foi paga pela propina de Pasadena. Então ela usou uma palavra, eu sou uma pessoa muito incômoda, porque não tem nada pago com dinheiro público pessoal meu. Eu tenho as notas, eu tenho as notas da passagem, eu tenho as notas do pagamento do cabeleireiro. Aí trouxe as datas, né? Pasadena ocorreu há 4, 5 anos antes que ela conhecesse o cabeleireiro. Então, acho que elementos que sim, com muita tranquilidade, dizendo que requentam temas. Aliás, eu queria aqui, inclusive, trazer o tema de Pasadena, que é sempre levantado, né? Da compra daquela refinaria. Houve um pedido dos senadores, inclusive o senador do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, ao Procurador-Geral da República, que fizesse análise da compra de Pasadena. Então, essa análise está disponível no blog da Dilma. É uma análise que não encontrou as irregularidades que atribuem pelo Rodrigo Janot, pelo Procurador-Geral da República, a pedido dos senadores. Então, tem toda uma avaliação do negócio à época. E eu acho que esse é um contraponto importante, bom, para a gente analisar. Eu faço o contraponto, eu acho que foi um mau negócio só. Não, um mau negócio, não tem irregularidade, mas é a mesma coisa que a gente comprar a tua casa vale 100 mil, eu vou te pagar 1 bilhão, só que eu vou dizer que eu vou pagar 1 bilhão e ponto, entendeu? Entendeu? Irregularidade pode não ter. Agora, que não foi um bom negócio. A propósito disso, deixa eu abrir o programa lendo o e-mail do nosso telespectador, que chama Celso Silva. Ele diz assim, e eu acho que ele fala de uma forma genérica, tá? Quanta demagogia nos políticos que se propõem mudar o futuro do Brasil para um país promissor. Nada mais fazem do que ocupar o poder e altamente se reajustar salários que não eram baixos, todos são acima de 5 mil reais. Enquanto isso, uma multidão de 11 milhões de pessoas sem salários e muitos sem como pagar suas contas ou até mesmo comer uma refeição diária. Isso é zombar do povo e da pátria. É, senhores, sim, vergonhoso para nós, povo brasileiro, que deixamos que isso passe batido mais uma vez perante países de primeiro mundo, que nos calemos na exploração da máquina administrativa brasileira e não fizemos nada para realmente mudar esse país, que está cheio de chacais. Chacais esses que já denunciados e investigados pelo Ministério Público, Lava Jato, ainda assim continuem no poder roubando a nós brasileirinhos, é o que somos, por não tomar atitudes de mudança de nossa própria pátria. Qual investidor de capital próprio irá investir num governo assim tanto estrangeiro como nacionalista? É o que pergunta o nosso telespectador Celso Silva, morador de Três Coroas. Estou preocupado com uma coisa, viu? Muito grave. O quê? Muito preocupado. Ontem foi anunciado uma rejeição ou mau humor por parte do Senado em aprovar o pedido que o governo federal quer fazer de estorno de 100 bilhões repassados do caixa do governo para o BNDES. A aprovação que parecia fácil não vai ser muito fácil, não. E por que eu digo que isso é motivo de preocupação? Porque o lastro feito no BNDES para financiar obras, enfim, até nem vou entrar na discussão, né? Todo mundo sabe qual é, a gente vai discutir isso aqui exaustivamente, mas vamos simplificar. Esse estorno de recursos daria um alívio ao caixa do governo, porque o déficit previsto de 170 bilhões e já aprovado como nova meta orçamentária cairia para 70 bilhões, o que continua sendo uma tragédia, mas nos daria uma margem de negociação, notadamente no tocante à imagem do Brasil no exterior, que foi falado há pouco pelo nosso telespectador.
Então, assim, nós precisamos recuperar credibilidade para que os investimentos voltem ao país. São dezenas de plantas industriais que estão paralisadas em gavetas, investimentos de bilhões de dólares que estão paralisados, porque o investidor quer segurança, ele quer investir onde o seu dinheiro não corra risco. Os acontecimentos da Venezuela nas últimas 48 horas, viu, Chicão, onde está faltando muito mais do que sabonete e papel higiênico, está faltando comida. Os supermercados não têm comida na Venezuela. Eu vi a entrevista do Capriles ontem na televisão. É assustador. Assustadora a Venezuela. É assustador. A Venezuela virou um favelão. Então, assim, o medo que os investidores têm é de que o Brasil siga o mesmo caminho. E, com isso, esses investimentos estão praticamente congelados. Esses torno de 100 bilhões, Burdi, você que acompanha números com muita atenção, daria um oxigênio, mas principalmente uma sinalização ao mercado para que o Brasil tenha um lastro mínimo para tentar fechar as contas. Não vai fechar, mas aproximadamente no final do ano. Só que o Congresso não tem muito boa vontade com isso. E aí eu chego à seguinte conclusão. O Congresso Nacional, leia-se Câmara Federal e Senado, ainda tem lá dentro envolvimento muito forte com empreiteiras e construtoras, que são os grandes clientes do BNDES. Falando em empreiteiras e para amenizar, o prefeito havia comprometido, durante sua campanha, a fazer uma ponte. E para isso convocou 3 empreiteiros. 2 empreiteiros estrangeiros e 1 nacional. O empreiteiro estrangeiro número 1 fez a proposta. 3 milhões. 1 milhão pela mão de obra, 1 milhão pelo material e 1 milhão para o meu lucro. Proposta do estrangeiro número 2, faço por 6 milhões. 2 milhões pela mão de obra, 2 pelo material, 2 para mim. Mas o serviço é de primeira. Aí aparece o empresário nacional e diz, eu faço por 9 milhões. Mas uma proposta, 1 milhão, a outra 2, o senhor está pedindo 9 milhões? Por que esse valor tão alto? E aí vem a resposta. 3 para mim, 3 para você, 3 para o estrangeiro que vai fazer a obra. Fechado o negócio. Está sendo assim. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Burdi, uma coisa que me... Vai falar sobre esse assunto? Queria fazer um comentário rápido, porque eu acho que o Sérgio, ele está apontando o tema da criação do reajuste, né, das carreiras, dos salários, né? E eu me surpreendi também completamente, porque o governo apoiou e o governo afirmou que já está contido no déficit. Então, o governo pediu para aprovar 160 bilhões de déficit, incluindo o aumento dos altos salários. É inaceitável, entende? Se retira dinheiro do BNDES, quer retirar dinheiro do BNDES, que é para financiamento e que geraria emprego, obras, desenvolvimento, etc., e não teme em dar altos salários para judiciário, para legislativo, sim, que são carreiras já bem remuneradas. Mas, vereadora, segundo informações dos jornais, das rádios, das televisões, essa proposta de reajuste já estava contida no plano de governo da presidente Dilma. Não foi uma proposta que foi incluída a partir do momento em que Michel Temer assumiu. Não, já estava lá prometida. Há uma retomada de um reajuste, porque havia uma negociação porque o PT modulação. Nunca foi contra reajustes. Não. Pelo contrário. Não, nunca foi. Dos servidores, não, mas não no valor de 78%, por exemplo, para o judiciário. Como o judiciário, como foi as informações que eu tenho pela... conversando com repórteres, colegas nossos jornalistas em Brasília, é de que foi aprovada a proposta na íntegra, tal qual tinha sido encaminhada pela presidente Dilma. Bom, então, eu retomo. O tema do quem está reduzindo, por exemplo, o Bolsa Família, e quer reduzir de 47 milhões de famílias para 10 milhões de famílias, é o governador, é o presidente interino Temer, que retira dos mais miseráveis e toca ritmo nesses reajustes. Então vamos assobiar, tu não está mais falando do aumento. Não, eu estou dizendo da contradição. Não, estou falando da contradição. O judiciário, porque assim, houve um desgaste brutal da presidenta Dilma, que ela vetou 78, nós já discutimos isso, por cento de reajuste do judiciário. O Cunha negociou logo depois do impeachment e retomou esse aumento generalizado, pegando os mais altos salários.
E ao mesmo tempo, a Câmara, eu estou trabalhando a contradição. Eu sei que o governo federal estava com greve, o quê? Quase um ano dos servidores federais buscando reajuste. Aliás, um dos problemas que o Congresso Nacional não encara é a regulamentação da greve dos funcionários públicos. Isso está inscrito, considerado uma conquista da Constituinte, da Constituição de 1988. Nós estamos em 2016 e não regulamentaram a greve dos funcionários públicos. Agora, eu quero lhe dar uma informação que eu colhi às 18 horas de hoje, através da Casa Civil. Este aumento aprovado pelo Congresso Nacional vai ser vetado pelo presidente Michel Temer. A reação foi tão brutal que o Temer está voltando atrás. Ele está pisando em obra, a expressão do momento. Tá pisando, então não quis entrar em choque com o Congresso, e o Marne hoje no seu programa da tarde comentou esse assunto, não quer entrar em choque. É o preço. Sofia, eu tenho 2 e-mails para ti. Boa noite a todos. Quero dizer que adoro quando a Sofia Cavedon está presente na bancada. Ela transmite o que pensa, foi assim que ela escreveu. Eu faço ipsis litteris. Ela transmite o que pensa de uma forma tão tranquila. Escutaram ela falando o que ela pensa de todo esse mundo político e não político de um modo claro. Seria ótimo que ela estivesse mais dias na bancada. Um super beijo, Letícia e Maria. Gostou? Obrigada, Letícia. Obrigada. O seu Manuel Azevedo, que sempre participa do nosso programa, mandou um e-mail e diz assim: Magda Beatriz, diga para a Cavedon que pare de chamar o governo Temer de golpista. Ela não está chamando o Temer, ele nem sabe que ela existe, mas está chamando a nós de golpistas. Os milhões que foram às ruas de golpistas por educação. Pare, Cavedon. Caso contrário, só aumentará o desprezo que 70% da população sente pelo PT. Eu sou golpista? Posso até ser, mas não defendo ladrão nenhum. Ao contrário de você, gafanhotos do PT, defendo ladrão nenhum. Terço Genro, falando em golpe, quebrou o Rio Grande do Sul e mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, e uma cobertura de frente para o mar. E o Rio Grande, só de passeio? O seu Manuel faz horas que ele escreve isso e já está bravo comigo que eu não leio. Não, Manuel, eu acho que... Eu tenho certeza que a tua vontade era de mudar, como de muitos que foram para a rua de verde e amarelo, de outro jeito. Não era com pessoas todas indiciadas assumindo o poder deste país. Né? Então, há controvérsia. Se tu achas que não é golpe, eu acho que é. Acho que não tinha base legal, constitucional, para retirar a presidenta Dilma. Mas eu tenho certeza que tu não votasse, por exemplo... Hoje, o Cimers, eu acabei de encontrar o Argolo saindo aqui da Pampa, né? Eu parabenizei o Argolo e olha que nós temos grandes divergências, por exemplo, são contra os mais médicos. Só que eles hoje colocaram nos jornais a derrota para a saúde, que nós já falamos a semana passada, que é a renovação da DRU, a ampliação da DRU, essa coisa difícil de desvinculação dos recursos da União. Aumentando a flexibilidade para usar ou não o dinheiro na saúde e na educação, por exemplo. E passando isso também para os municípios e estados. Ontem de noite, nesse pacotão, a Câmara fez. Significa que o meu prefeito não vai precisar necessariamente colocar 25% em educação. Ele vai ter 30% dos 25% das receitas para fazer se ele quiser ou não quiser. Isso é um desastre para a educação e para a saúde. Sofia, peraí. Todos os anos, a presidente Dilma Rousseff desvinculou. Todos os anos. Lá pelo 4º, 5º mês, orçamento, ela fazia a mesma coisa, desvinculava. O presidente da Agência Nacional de Saúde, indicado pela presidente Dilma Rousseff, hoje, mais uma vez, cometeu um atentado contra a cidadania. Para uma inflação de 9% e 12% no período, ele estabeleceu o reajuste de 13,52% para os planos de saúde. No ano passado, já tinha... Também a mesma coisa, quase 50% de aumento. Ou seja, eles querem tirar as pessoas de 55, 60 anos, que pagam mais caro pelo plano de saúde, querem tirar do sistema, porque aí aumenta o lucro. Esse moço já foi vinculado ao operador, a plano de saúde. Então, assim, alguém tem que fazer alguma coisa. O Ministério Público tem que entrar nisso, porque é o 3º ano consecutivo que o presidente da Agência Nacional de Saúde e os conselheiros determinam um aumento de quase 50% acima da inflação oficial. Estou contigo. Isso é criminoso. Isso é criminoso. O Ministério Público tinha que entrar lá, tinha que chamar o ONU, o Obama, o diabo que o carrega, tirar esse cara algemado lá de dentro. Porque é o 3º ano que ele faz isso.
Pô, os planos de saúde, os planos de saúde estão se entupindo de dinheiro, porque todo ano é no mínimo, é sempre perto de 50% acima da inflação o reajuste. Mais de 8 milhões, 8 milhões de brasileiros pagaram de pagar plano de saúde que não conseguem pagar por causa dos reajustes. E esse cara ainda está lá. Ninguém vai tirar esse cara, esse conselheiro. Essas agências, que foi ideia do Fernando Henrique, tem que deixar claro, dá o nome Foi ideia do Fernando Henrique. O Fernando Henrique criou essas agências. A ANAC quer tirar o direito dos passageiros nos voos domésticos, em relação a peso, não sei o quê, dizendo que vai cair o preço da passagem. Mentira. A Anatel quer tirar, o presidente da Anatel deu um discurso, xingou as operadoras. Vocês acostumaram mal os consumidores com a internet, Gustavo, não sei o quê. O presidente da Anatel. Duas observações. Agora o presidente da ANS faz uma dessa. Depois eu tem que mudar alguma coisa, Gordi. Essas agências é para proteger o consumidor. Mas o problema é a relação libidinosa, a relação libidinosa que essas agências têm com quem deveriam fiscalizar. Chega, por favor. Gustavo. Todos os países desenvolvidos têm agências de regulação, porque a agência de regulação é uma espécie de algodão entre os cristais, entre os consumidores e o governo que concede e as empresas. Agora, o que, lamentavelmente, os governos do PT fizeram foi partidarizar. Só ia para entrar e aí botaram no lugar do algodão, botaram o elefante. Outro problema. Não dá, né, Bruno? 45 milhões de brasileiros hoje recorrem aos planos de saúde. 45. Por quê? Porque não confiam nos SUS. Pagam. No momento que pagam o imposto, está obtendo o direito aos serviços do SUS. Não utiliza. Desconfiam, não confiam no atendimento do SUS. Então, comprometem parcela do seu orçamento para mensalmente pagar a mensalidade. Nos últimos 10 meses, 500 mil deixaram de pagar, abandonaram os planos de saúde. Porque não consegue pagar. Agora é a hora do seu Marco Barcelos falar da saúde, mano. Não, agora em primeiro lugar, eu só reclamo. Eu quero dizer o seguinte, que o nosso Gustavo Vitorino, ele praticou uma diatribe. Que é isso, diatribe? Diatribe é um discurso raivoso. Sim, mas eu tô com raiva, tem razão. Mas eu tô com raiva. Não era ênfase. O Vitorino tá no SUS. Não, nós vamos pro SUS. E aí? Tu não sabe? Ô, Sofia, me dá a ficha do PT. Eu não consigo falar. Ele não deixa passar a ficha do PT pro defender o SUS. Eu comecei... Me garante um Bradesco de interação total no Budivento, não estou no PT. Eu, Vitorino. Ficha 024. SUS é bom, SUS é bom. Eu posso falar? Vocês não deixam. Assegurada a palavra pelo tempo regimental. Mas o Mali quer fazer um contraponto. Tirar a força da tua... Eu não quero falar disso aí. Eu quero falar de Deus. Então fala de Deus. Deixa Deus fora da sua padaria. Do meu bom Deus. Deixa o cara fora. Hoje eu estava lendo algo sobre a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e estava lendo um tratado de um dos professores de filosofia e de teologia daquela grande escola de ensino do mundo, que é a Universidade de Oxford, aquela pequena cidade lá da Inglaterra, tão grande pela sua universidade. E eu li algo tão espetacular sobre Deus que eu fiquei sinceramente emocionado e sensibilizado. Esse professor diz o seguinte: você considera Deus justo ou injusto quando você perde o seu pai, quando você perde a sua mãe, quando você perde o seu filho, quando você faz um mau negócio, você perde o seu dinheiro e a sua fortuna? Deus é justo ou injusto? Essa pergunta ele deixa no ar. E depois ele começa a explicar a sua ótica e o seu pensamento. Ele diz o seguinte: como Deus nos criou a sua própria imagem, quando ele pega o seu cinzel e começa a esculpir o homem, e quando a cada batida que ele dá, aquilo dói na pessoa. Então, a cada dor que nós sentimos, isto é feito por Deus para que nós melhoremos, para que nós sejamos grandes, para que nós possamos chegar até perto de Deus. E eu lendo isso aí, vi a profundidade desse professor de Oxford,
fiquei emocionado, porque essa é a realidade da vida. Porque as pancadas, as decepções, tudo aquilo que a gente passa na vida serve sempre para nos melhorar. E sempre lembrando o grande poema do José Hernandes Martins Fierro. O diabo não é sábio porque é diabo, e sim porque é velho. Eu falava isso há instantes atrás aqui para a nossa Magda, a dona Magda, a respeito disso. Como a gente chega a determinada idade, como o comportamento da gente muda. Ô, Mari, vamos dona Magda, posso dar um drops? Faz um drops, Eu queria montar uma igreja com essa história toda. A gente vai um horário aqui na... Para, Gustavo Vitorino. Não, eu só quero contar um drops. Tem pessoas que fazem... Não, eu quero mandar um look, um abraço pro meu amigo A limonada ou é o Luke? É o Luke, depois Alex a limonada. Bareta, que é um professor, o Alex Bareta, um professor de Bento Gonçalves, que é um dos proprietários do Spa do Vinho, que disse assim: Chicão, vem pro Spa do Vinho com todas as mordomias, tu é a maior celebridade da TV Pampa, tu não é jornalista, tu é artista. Mas tu é artista. E cada vez que eu vou, Magda, é constatado uma pesquisa no Spa do Vinho que sobe 25,5% a ocupação na semana seguinte. Eu saio com a minha namorada no Instagram, no Facebook, vai todo mundo pra lá. Inclusive, Miguel Sorrentino foi a reboque na semana passada. Meu abraço. 8 graus a temperatura em Bento está agora, hein? Lá da minha cidadezinha, que é Falando em Veranópolis. Instagram, eu a Magda de Beatriz... velho lá, uma geriátrica a cidade. Veranópolis é um charme. Que tu vai... Eu e Vitorino somos garotão. Agora, por favor, procura falar. Alô, Veranópolis é um lugar maravilhoso. Mas a idade média é 72. Ponto. Quando eu digo ponto, ninguém fala nada. Bem, Pronto. 72. Compartilhar As gatinhas lá, eu a nossa foto, compartilhar agora no WhatsApp. Ai, olha, nossa Magda, de Oxford para Harvard. Segundo Mar. E perguntando ao Chicão. Chicão, o ex-presidente Henrique recebeu o título de honoris causa, aquele É uma das chapéu, celebridades tal. brasileiras. E outro que recebeu foi Steven Spielberg. Esse é Só que bom. o Spielberg foi aquela cerimônia formal de tênis. É fashion. Extremamente fashion quando o tênis é branco e um terno preto. Não, é muito fashion quando fashion. o cara é o Spielberg. Porque não me Casamento vem com também, essa. o noivo pode ir com o terno. Eu acho o casamento legal, a mulher de mini, bota, no estilo assim, shortinho, curto, e um tomara que caia, e o cara aí de calça, de jeans, bota também. Bermudas. Bermuda só se fosse saruel. Ô, Chicão, E Dá boné. um golinho desse negócio que tu tá bebendo aí, porque tu só pode tá bebendo. Mas, querida, tu quer que eu caso de gravata, de farda, Não, tu não, de é quê? tu que vai casar. Ô, Chicão, é Eu fashion. gostaria Só um muito pouquinho. de ter um Só um espaço minutinho. nesse programa, Ô, que não fala eu só muito quero fazer uma pergunta pro Chicão. Chicão, é fashion o homem casar virgem? Ai, meu Deus. O Cacá se casou, né? É verdade. O Vitorino foi até os 40 anos virgem. Por favor, agora eu tô quieto. Carla vai falar. Depois tu responde. Direito de defesa. Defende direito de resposta. Fala, voltar pra Ele largou o pequeno. Fala, Carla Krieger. Aproveita e fala. Tá, vou começar então. Vamos lá. Voltando ao assunto do trabalhando aqui. assunto de superação, um exemplo de superação, e não precisou essa pessoa ficar mais velha para aprender, né, com as coisas ruins da vida. Ela, para quem assiste a Liga Mundial de Surf, né, que aconteceu agora em Fiji. A gente está sempre falando do masculino, mas também tem o feminino do surf mundial. Essa menina que ficou entre as finalistas pegou altas ondas. Fiji é um dos melhores lugares do mundo para se surfar e uma das ondas mais difíceis. Ela, aos 13 anos, foi atacada por um tubarão tigre, né? Quando ela, lá no Havaí, em Kauai, no Havaí, ela tinha 13 anos. Ela quase morreu, perdeu 60% do sangue do corpo. Meu Deus. E o pai dela só salvou ela porque botou a prancha e conseguiu estancar o sangue. Mas assim, a menina quase morreu e hoje ela não tem um braço. Ela é amputada e ela chegou entre as 3 primeiras na Liga Mundial de Surf. Quer dizer, ela era uma das grandes apostas no surf amador dos Estados Unidos, na época, que foi 2013 isso. E agora ela chega na Liga Mundial de Surf, chega a ficar toda arrepiada, com um braço a menos, em terceiro lugar. Ela virou filme, Vontade, chama-se vontade. Tem muita gente que assistiu e que sabia da vida dela, porque é um filme isso, é um filme maravilhoso.
mas agora ela mostra que tudo é possível, né, Magda? Superação. Olha a Basta querer, né? superação da dor, porque ela era uma promessa, uma menina linda. E agora, então, conseguiu mais essa vitória, né? Na Liga Mundial de Surf. Que bacana. Magda, É um exemplo pra gente. Vou voltar, já que deu um intervalo mais leve, mas voltar aqui às consequências do que votaram ontem no tema da DRU, né? Olha só, o Piratini, ou seja, aqui o governador do estado, ele celebrou, né, o governador, o secretário da Fazenda, e disse, olha, nós vamos economizar 1,5 bilhões com a mudança na DRU. Essa desvinculação dos recursos. Ou seja, os recursos são vinculados constitucionalmente. Tem que pôr tanto em educação, tem que pôr tanto em saúde. Essa desvinculação deixa livre. E o governador diz o seguinte, olha, o governador vai poder manejar até 120 milhões já em 2016. Olha onde ele vai poupar. Prestem atenção nos precatórios, porque quantas pessoas estão esperando receber já é um valor pequeno comprometido, como tem a desvinculação, ele vai desembolsar menos ainda para pagar os precatórios. Vai desembolsar menos ainda no Fundeb, no investimento na educação, ou seja, cairão 300 milhões. Olha, as perdas com o Fundeb cairão em 300 milhões. Não é dinheiro novo, mas gera economia, ficamos com orçamentos menos engessados. Isso é a situação foi renovada até 2023 e estendida para prefeitos e governadores. Nunca esquecendo para a saúde e para a educação. Nunca esquecendo que o déficit orçamentário do governo do estado para este ano é de 4,5 bilhões de reais. Déficit. É que, Burdi, nós precisamos do gestor que ele pense em alternativas para financiar o Estado e não se adeque. Eu quero trazer uma resposta. Lembra que o Burdi me disse que não tem duas saídas. A senhora, que é uma grande administradora, uma grande gestora, uma grande vereadora, sabe que só existem duas maneiras. Ou corta despesas ou aumenta impostos. Se a senhora tiver uma outra saída, a senhora se candidata ao Prêmio Nobel de Economia. Em anúncio feito na tarde desta sexta-feira, o governador Ivo Sartori, que então está se falando nele agora, afirmou que o Estado deve quitar o 13º salário referente ao ano de 2015, lembra que ele ia parcelar e tal, ainda neste mês e em parcela única. Este pagamento será feito com o recurso repassado pelo Banrisul, que nós falamos ontem aqui sobre a venda da Folha. Exatamente da venda da Folha. Eu quero só finalmente uma boa notícia. Nós pagaríamos, nós aqui todos pagaríamos por esse parcelamento do pagamento do 13º salário do ano passado, só de juros, 240 milhões de reais. 240. Com esta abreviação do prazo de pagamento ao Banrisul, em função do 1 bilhão e 200, que é justamente o valor do empréstimo que o governo tomou para pagar os funcionários, nós ainda vamos pagar por 6 meses, em relação à dívida anterior, vamos pagar 120 milhões. É o custo adicional para que os funcionários públicos do Rio Grande do Sul tivessem aquilo que é direito, o pagamento do 13º salário em dia. 120 milhões só de juros dessa antecipação. Vamos pagar ao... E isso é uma pedalada, porque o governador, ele fez empréstimo ao banco. A tese contra a Dilma é que os bancos não podem emprestar ao governo. Não, mas houve uma autorização do pois é. Mas é. Perdão. Mas é uma pedalada. E, Burdi, quero te contrapor em relação a senhora não vai convencer que é uma pedalada, não, senhora? Como o que é legal não é pedalada, senhora. Pedalou. Não pagou, pedalou o 13º dos funcionários. A sua bancada, é porque não tinha... A senhora queria que os funcionários ficassem sem dinheiro, 13º salário? Ficaram. A senhora ganhou eles ficaram sem... Não, eu não sou o estadual. A minha mãe não recebeu. A minha mãe lá de Veranópolis, 82 anos, professora 20 horas, sem nível superior, não recebeu o 13º. Uma boa notícia para ela, mas foi pedalado o 13º. Mas ela podia ter contraído um empréstimo, porque esse recurso é um recurso que vários estados estão fazendo. Eu quero reafirmar, não foi pedalada, porque o governador enviou um projeto à Assembleia Legislativa que foi aprovado. Então, uma pedalada legalizada. Pode ser assim? Eu me pergunto o seguinte, existiria alguma outra forma dos funcionários públicos do Rio Grande do Sul
adquirir esse seu direito de ver na conta bancária o 13º, existia alguma outra saída? Se a senhora me apontar, também vou indicá-la para Prêmio Nobel de Economia. Não, eu acho, Burdi, que quando tu dizes que eu vou ganhar um prêmio se eu achar saída... Desculpa, primeiro, eu não sou economista. Segundo, eu exijo... Não, mas muitos que não eram economistas exijo dos gestores que eles apresentem alternativas de crescimento do Estado, da Receita, não só ajuste. Não, eu não tenho. Eu não escuto uma proposta do governador Sartori, me apresentem uma. Eu me lembro que o Olívio, quando governou o Estado, ele apresentou aquela matriz e mandou embora forte. Tentou 2, 3 vezes apresentar a matriz tributária e não aprovaram na Assembleia. Mas ele queria... Bom, então eu acho que agora tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Qual poderia que ele vai responder? Boa noite, Magda. Aumento de impostos. Pergunta para a senhora Sofia Cavedon o que ela faria na prática se estivesse no lugar do governador Sartori. Por favor, quero ver ela falar alguma proposta e parar de ficar malhando mesmo. José Bruno. Não, José, eu, por exemplo, o ano passado, eu não parcelaria salário, eu colocaria a mão nos depósitos judiciais. Ele levou 6 meses para começar a usar. Mas já no limite. Levou 6 meses para começar a utilizar. Não, Sofia, nem o pai Eu quero só te fazer uma pergunta. Eu acho justo. Eu acho justo que se cobre do governador Sartori. Acho justo que se cobre. Mas acho que tu deveria cobrar não só do governador Sartori. Eu gostaria de te perguntar se na época que estava o nosso país cada vez vinha piorando e está piorando, tu também cobravas da presidente Dilma uma atitude diferente do que ela estava vendo, porque crescimento não tinha. Não, tinha até o final de 2013, lembrem-se. Depois nós tivemos que ajustar. A Dilma fez uma escolha que nós criticamos, de fazer um ajuste, de subir juros. Pior mal que tem nesse país, subir os juros a 14%, pagar rentismo, aumentar a dívida pública, gastar mais com juros a dívida. Então a Dilma errou nesta opção no ano passado e nós fizemos essa crítica, Carla. Eu quero reconhecer. Opção econômica mediada com setores econômicos especulativos se deu super mal por causa disso. Então, e nós fizemos essa crítica. Agora, o Brasil não deixou de proteger os menores. Agora, o primeiro trimestre já surpreendeu, não havendo uma retração tão grande como era. Já se começou a dar resultado no tema do emprego. Então, o Brasil estava tomando atitudes, como o financiamento do BNDES, enfim. O que eu não vejo, o Sartori não apresentou na campanha e ainda não conseguiu apresentar nada. Isso é desesperador para o Estado. O estava parado. Não, eu estava fazendo muitas ações que hoje nós vamos ver o que significa a retração. O que o governo da Dilma fez foi pegar um monte de dinheiro, daí a gente volta para as pedaladas, para cumprir muitas promessas de pagamento de programas sociais importantes, são importantes, mas tem que se ter dinheiro para pagar esses programas sociais. Então, dizendo que ia ter dinheiro, que esses programas continuariam, e aí a gente venceu o ano passado, começou esse ano. E eles continuaram. Mas foi renovados mais médicos, não. Mas claro, não os próprios de universidade, me ajuda, Gustavo Vitorino, quantos... O FIES, o que aconteceu? O início do ano passado, Carla, que a gente começou com crise. O FIES, a Dilma, tem um problema, já hoje está identificado que as universidades privadas não tem dinheiro para pagar o Bolsa Família. Acabaram subindo. Não, o Bolsa Família é o menor comprometimento. Não tem, mas gente, isso aqui, isso que foi aprovado antenoite. O Brasil foi mal administrado, Carla, o que foi aprovado... A taxa estourou. Não, zero. Não tem zero. Ontem à noite foram aprovados reajustes salariais para os mais altos salários do país. Então tem taxa. E foram criados 14 mil novos empregos. Mas sobre com o apoio do governo. Tudo vai ser vetado. Não tem zero. Não tem zero. 14 mil tem dinheiro. Não vamos falar meias verdades. É a verdade. Não, mas o projeto aprovado foi da sua presidenta, Dilma Rousseff. Sim, mas se o governador... Ela fez o projeto, apresentou o projeto ao Congresso, o Congresso aprovou e o Michel Temer disse hoje de tarde, em entrevista, veio a informação política que ele vai falar sobre o Renan Calheiros. O Congresso aprovou com o apoio do presidente. E ele era vice-presidente quando mandou o projeto. Sofia, mas não era o vice. Assim, Gustavo, era ou não era o vice? Nós não podemos desentortar banana, Sofia. O seu partido destruiu o Brasil em 13 anos. Vitorino, o seu governador destruiu o Brasil em 4 anos. Não é o que os números dizem, não é. Está 12 milhões de desempregados. 10 segundos. Renan Calheiros criticou ontem o encurtamento de prazos na comissão do impeachment, né? Pois hoje
a presidente Dilma, hoje disse o advogado da presidente Dilma, José Eduardo Cardoso, informou que vai entrar com 3 ou 4 recursos. O ex-ministro e atual advogado da presidente Dilma afastado, Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, anunciou que encaminhou recursos ao presidente do STF, Ricardo Lewandowski, contra essa redução do prazo o que o advogado de defesa que tem que fazer. Né? Ele anunciou, estamos apresentando entre hoje e segunda-feira, 4 recursos ao presidente do STF. Nos pareceu claro que a questão ali havia intenção muito forte de setores de abreviar o mais possível e tal. A redução dos prazos pode antecipar para 12 de julho a votação e esta é a situação. Bom, mas vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. Se for antecipado, é um direito que o Senado tem. Sim. E por que eles querem antecipar? Eles querem antecipar porque estão sendo 4 senadores. Dona Magda, eu estou muito contente. Eu quero falar do meu comportamento. Qual é o teu Querem comportamento? antecipar porque é o Debrecht, porque mais bomba vem ali, porque vai cair todos os ministros desse governo interino e os senadores estão vendo. Tudo bem que eu tô... Estão vendo que a coisa está difícil. Eu vou pro Marne aqui, senão eu vou ficar sem animação. Por que tu tá alegre, Mar? Não, olha aqui, hoje é sexta-feira. Líder do Brasil Internacional. Líder do Brasil. O cara tem o aniversário dos mortos aqui também. Quem é? Aqui. O Maurício, que fala do aniversário dos mortos. Não, a Carla queria que Eu só quero dizer para vocês, estou profundamente orgulhoso, internacional, primeiro lugar. Viva o Inter! Dá pra olha essa, Chica. Vamos mudar de assunto. Dá pra Carla falar do Dia dos Namorados e dar umas dicas bem bacanas. Vou pedir ajuda pro Chicão também. Dicas acho que do de quê? presente, etc. Entendeu? Daí, o que é etc? Melhor do que falar chatices. Afinal, eu acho meio chato. O programa às vezes fica meio pesado. É, pesado. Dilma, não leva nada isso aí. Dia dos Namorados. Eu acho que você pode dar uma reconstrução da Joico. Lá numa mamãe. Explica o que é. Aqui, ó. Quem aqui nessa bancada... Eu tenho certeza que você e ela vão lá. Agora a pergunta que não quer calar. Quem nessa bancada sabe o que é uma reconstrução da Joico? Strong explica. Essa eu quero ver, Vitorino. Se tem um cara que sabe tudo. Eu não sei. Vamos ver. Sabe fimose e tudo. Deve ser uma cirurgia plástica de reconstrução de algo absolutamente importante e sedutor para a conquista de um homem. Isso é verdade. Isso é verdade. Absolutamente verdade. O que tu pensa que é, Amar? Não, cara, reconstruiu o cara. O cara ficou power. Não precisa tomar nada. É uma prótese. O que tu acha que é, Armando Bordi? Sair reto. O que tu acha que é, Armando Bordi? Não tema, pode falar. Eu acho que é uma reconstrução de ímã. Está até vermelho. Reconstrução do ímã. Não, eu acho que é uma prótese peniana. Eu não faço a menor ideia. Tá bom. Então, Carla, querida. Não é uma passeata, viu? É uma prótese peniana. Explica o Nem que é. pedalada da Dilma. A reconstrução da Joico é uma hidratação de cabelo. Essa aí, O Vitor, mas o Vou repetir a frase que eu frase que ele disse. disse. É um processo de reconstrução de algo que a mulher utiliza para a conquista de um homem. Mas tu fez assim, ó. Assim é porque Não, eu fiz assim porque tu achou que eu ia errar e eu acertei. Não, eu quero só fazer um reparo, Carla. A mulher faz isso para se sentir poderosa, não é necessariamente para conquistar um Carla. Tu não precisa contrapor isso. Carla. Pode contrapor. Não pode fazer isso. Carlinha. Porque senão parece que a gente funciona em função do outro, a gente funciona em função da gente. Carinho pro namorado fazer para a sua namorada, porque às vezes a gente não quer, né, apostar Não, é que na verdade... Não, peraí, Vitorino, tu te penteia para as mulheres? Ou é para ti na frente do Não, espelho? primeira pergunta assim, tu pergunta pra ele Ele não se penteia. O Gerson Chá, grande empresário, vai pagar uma janta pra ti. O primeiro 300, O primeiro passo para você se pentear é ter cabelo. Sobre esse aspecto, eu estou enfrentando uma crise existencial de carência que tem se acentuado ao longo do tempo. Mas eu diria o seguinte, é inegável que os homens também gostam de ficar bonitinhos para as mulheres, mas eles gostam, acima de tudo, de ter boa apresentação. E eu acho que a mulher tem isso também. Então quer dizer que quando tu se usa apresenta para se sentir bem. Presta atenção. Presta atenção. Eu só quero fazer uma pergunta para o Vitorino. Só 10 segundos. Doutor Gustavo Vitorino. O senhor é Adolfo também, né? Sim. Gustavo Adolfo. Sim. Quando o senhor se olha no espelho, profundamente, com seus óculos e tal, tem que se olhar para baixo. Quando o senhor se olha, qual é a emoção que o senhor sente?
Quando eu me olho no espelho? Quando tu olha pra baixo, o que tu vê? Ah, não, Chicão. Descontrola. Eu já te falei. Controla, vamos parar? Não, quando eu olho pra baixo eu lembro do meu apelido de garoto, que era Gugu o Grande. Sim. Consegue enxergar o Gugu grande? Parou? Sim, com sobras. Tem uma montanha. Parou, Chicão. Olha o sói. É frio lá no sói. Olha o sói. Fica todo descaixado. Não, o Mário fez um neologismo sobre a importância que a pessoa tem de se gostar. É isso aí que eu tô falando. Exato. Entendeu? E eu acho isso legal. Ele levou pra maldade. Eu acho isso que foi mais ou menos o que a Sofia quis dizer. A pessoa tem que se gostar. Porque o primeiro passo para você conquistar alguém, ou fazer com que alguém goste de você, é você se gostar. Você não atrai Mas ninguém. o que você fala com o espelho? Essa é a ideia. Ó, espelho meu, existe homem mais belo do que eu? Por que ele vai perguntar se ele sabe que não? Agora eu vou fazer umas perguntas de Chicão, tá? Mário. Mário tá com papelaria aqui, olha pra ti. Ela não vai sair dessa. Hoje tá errado. Chegou aqui. Dizem que ela faz um stripper sozinha olhando no espelho. Chegou Pelo amor que ela aqui tem o coragem. WhatsApp de um gato pra Magda Beatriz. Lindo, maravilhoso. Lá pelos 55 anos. Nossa uma boa idade, Vitorino, estamos no uma carro. boa idade. Isso, né? é, 55 muito bom. anos. Tem aquela caminhonete preta bem Ó, tem linda. caminhonete preta, caminhonete. Aí hoje de noite tu agora vai pra casa. Sim. Tomar teu banho, te perfumar, tudo. Não é Ficar Natal, bem pra quê, linda e gente? cheirosa pra tu te olhar no espelho e dizer que tu tá linda ou pra tu arrasar com o teu gato? Pra arrasar com o meu gato. Ah, tá. Então as duas coisas. É pra gente se sentir bem, mas também é pra fazer um Sabe o que eu achei? Eu achei que ela ia se olhar no espelho, se abraçar no espelho, olhar e pai, depois procurar na cama e ir sozinha dormir. Ia ligar pro verdade, gato e tentar já resolver. A verdade é que a dona Magda é uma pussycat. E pra quê? Que isso? Pussy. Não é legal isso aí que tu falou, Magda. Pussycat. Ok? Ô, Magda, deixa eu olhar aqui esse pensamento. Carlinha. Não, Gustavo Vitorino. Uma gentileza, uma cortesia Pensamento que mandaram pra mim. para o tratamento capilar do nosso grande Chicão. Mas eu tenho a cara do Bruce Willis, querido. Bruce Willis. Vou botar piercing agora e um... Não, tu não vai botar piercing. Tá, e o brinco, não posso? Não, um brinco. Ativar poço no joia e brinca. Não, Quer tu botar? pode. tu Bem pode. pequenininho. Não, Está avaliado pela Magda. Pensamento que eles mandam. Não, parou. Gustavo Vitorino. Ele desvirtua. Não, tu não lê porque tu não vai parar de rir até o final do programa. Eu perdi a paciência. Eu perdi a Na hora do carinho. Ah, então peraí só um pouquinho. Recados dos nossos telespectadores. Gente, vamos parar, hein? O Joia diz que eu brinco. Você não pode. Espera um pouco, ó. Ele falou do brinco para dar um desdobro. Gente, vamos parar que agora a Sofia Cavedon vai ler recado. Eu não posso ficar perto de Ela tá de caderno. Ela vai em caderno de lavenda. Drops. Da vendida. Eu acabo de ouvir do sétimo elemento que o Marne reclama que não consegue falar, porque não deixa ele falar, mas ele também se passa não deixando os outros E não falar. deixa eu falar. Hoje ele está avacalhando. O Mário está avacalhando. Avacalhando não é uma palavra legal. Não é Não é legal. Não é festa. Mas o Guilherme... Não é, eu sei. Mas o Guilherme Eli, hoje passou lá na esquina democrática e disse, Sofia, diz pra eles que a gente se livrou do FMI. Guilherme Eli, Esquina democrática não é festa. Não, mas ele assiste. Não, vamos explicar um pouquinho esse FMI. O que o presidente Lula fez foi transformar a dívida externa na dívida interna. Então se livrou do FMI, pagando 4 vezes os juros cobrados lá no... Mas ganhou Tá um lendo só discurso. recadinho, não discute, por favor. Eu não vou discutir porque além do tempo, não tenho competência, mas posso pesquisar sobre esse tema aí mais. pesquisa e traz. Eu sei Não, mas que os fora dados FMI são foi. reais. A Lília Riete da Vila Nova adora vocês, mandou um recado para todos. A Horizontina e a Maria Helena assistem sempre. Ele ligou na minha frente, Maria Helena, eu tô aqui com a Sofia da Atualidade. Coisa mais querida. E o Severo, que diz voa para casa e depois assiste de novo. Quando ele gosta de noite, vai assistindo. Tem várias pessoas que assistem 2 vezes. Então, Manda um por abraço favor, para essas pessoas. Pega o todas. teu caderninho. Sim. E fica só com o teu caderninho na mão. Boa noite, Magda e bancada. Caderninho, Presta atenção. brincadeira. Boa noite, Tarefas. Magda e bancada. Antes de mais nada, Sofia, você é uma pessoa notável. Temos muito apreço à sua pessoa. Alerta, 2 pontos. Me desculpem. Fico até sem jeito. Um pouco envergonhado, talvez até com medo.
Mas o fato é que quando a Sofia abre aquele sorriso contagiante, pega seu pequeno caderno de manuscritos com poções mágicas e começa a ler seus devaneios com tanta coragem, amor, determinação e fanatismo. Que aqui em casa, eu, minha esposa, Panqueca e Fada, 2 cachorrinhas, entramos em transe, ficamos petrificados. Sofia, nós também sonhamos. Saudações, Eduardo Barro. E aí ele disse, esse petrificado tá errado, é petificado. Vitória, como é que tu sente do lado desse petrificado da Uma Sofia? pessoa muito especial, Muito. querida, maravilhosa, nossa amiga, minha amiga da Magda, Carolzinha. Carolzinha está nos assistindo e pediu beijos. Querida Carolzinha, Beijo. beijo. Viu, Sofia? Então eles são cheios de romantismo contigo, Sofia. A hora agora é de... Hoje é sexta-feira. Então preste atenção. Gustavo Vitorino, a frase quem vai dizer hoje é você. Posso usar uma dessas? Não. Que medonho. Mas prestem atenção. Hoje é uma sexta-feira especial da nossa devassa, tá? Uma sexta-feira especial. Prestem bem atenção para depois não digam que eu não avisei e que vocês não estão... Parem tudo que vocês estiverem fazendo e prestem atenção no que eu vou falar. Hoje, o que nós vamos fazer é assim, você vai ganhar um convite para a feijoada de amanhã, sábado, na Devassa, tá? Ou nesse sábado, ou no outro sábado, mas é uma feijoada, tá? É uma feijoada. Que delícia. Certo? Então, assim, nós vamos agraciar ou vamos contemplar 2 telespectadores. Um pelo WhatsApp e um pelo e-mail, tá? Então, será... Um vai escrever pelo WhatsApp, 9977-7001, 9977-7001, e o outro vai escrever para o atualidades@pampa.com.br, certo? Você vai escrever a frase e vai colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Então, são 2 telespectadores que vão ganhar, cada um deles, uma feijoada, certo? Então, a frase que será dita pelo Vitorino agora é... Devassa na sexta é sorriso no rosto. Devassa na sexta é sorriso no rosto. Está valendo a partir de agora, certo? Devassa na sexta é sorriso no rosto. Ponto. Dá para mandar o seguinte, o seu nome completo e o número do seu documento. 2 serão agraciados com uma feijoada. Mas isso aí é homofóbico, me chamou de ceguinho, tá atingindo todo ceguinho do Rio de Janeiro. Isso é preconceito. É preconceito. Tá atingindo todo ceguinho. Dá pra pedir pro Steve Wonder parar de me encher o saco? Olha aí, ó, tá atingindo também os negros. Virou todo esse roubo. Atenção, hora dos aniversariantes. Rapidamente, são muitos hoje, são muitos. Mas não tem nenhum morto, né? Quase todos. José Lins Borrego, grande figura da literatura brasileira. E um dos maiores torcedores da história do Clube de Regatas Flamengo. A Josefine Baker, a grande atriz, a grande dançarina, eu vi uma foto dela hoje, lindíssima, à época, quando estava viva, é claro. Ela adotou a cidadania francesa e ficou em Paris até o final da sua vida. Outro aniversariante de hoje é a Paulette Goddard. Paulette Goddard era uma mulher lindíssima, foi casada com Charlie Chaplin, fez o filme O Grande Ditador, de 1940, que foi um dos melhores filmes. O discurso do Chaplin no final do filme é algo indescritível, porque quando você ouve aquilo, ele preconiza o final da guerra, em 1940. O que aconteceu ao final da guerra, ele fala... quando fez o filme em 1940, Charlie Chaplin. Outro aniversariante, João Saldanha, que eu tive a oportunidade... Já tenho no e-mail, tá? Eu também tenho no WhatsApp. Já tenho, então não mandem mais, desculpa. Já tenho, agora me troquei aqui. João Saldanha, deixa eu voltar atrás. João Saldanha, de Alegrete, do Alegrete, que foi técnico da seleção brasileira, um dos maiores jornalistas desse país, porque ele não tinha medo, o apelido dele era João Sem Medo. João Sem Medo. Viajei com o João Saldanha, claro, com a seleção,
pela América Latina nas eliminatórias de 1969. Grande figura. Marion Zimmer Bradley, que fez Brumas de Avalon. Não sei se vocês leram esses livros, ela escrevia muito bem. Era uma coisa... As Brumas de Avalon. Mas eu li o livro, eu adoro, eu leio. Tenho mania da leitura. Com certeza. Antônio Pitanga, o grande ator negro brasileiro, casado com a minha amiga. Linda Camila Isso, com a Benedita da Silva, minha querida amiga, foi governadora do Rio, senadora e deputada Mas não vai Benedita falar da nada Silva. mais sobre o Pitanga? O que eu vou falar do Pitanga? Olha o que a Vitorino mandou do Aristóteles. Não dá nem para ler nada. E o pai? Mas que isso, Chicão? Chicão, por favor. Da Camila. Ele tá falando uma coisa. Mas ela já falou aqui do lado. Ela já falou aqui, já se antecipou. Antônio Pitanga. E a Suzy Quatro, lembram dela? Suzy Quatro? Que é uma cantora fantástica. If You Can't Give Me Love. É isso aí. Então, são esses os aniversariantes de hoje que eu queria falar, mas tinha um outro aniversariante aqui que eu... tá aqui. O presidente confederado, me lembrei das bandeiras Dixie, a bandeira Dixie, que é uma das bandeiras dos confederados, o presidente Jefferson Davis, o presidente confederado. E às vezes eu pergunto, e já me perguntei algumas vezes na Rádio Pampa, e se os confederados tivessem ganho a guerra? Não seria o Jefferson Davis hoje o grande herói? Talvez para os turistas. Um minuto para mim, Magda. Claro. Para lembrar um episódio da vinda de Josephine Baker a Porto Alegre. Eu não me Primeira lembro. metade da década de 70. O Chicão lembra bem do Tia Dulce. Não me lembro, não era Tia Dulce, nascido. tu não era Eu era um nascido. guri na década de 60 e ficava vendo Tia Dulce, olhando tudo, do Maria. Ele era um guri que ficava na frente da Aos 10 anos, estava na noite. 12 anos na rua aí. Regime militar podia sair. Estava o Paulo Sérgio lá na frente do Tia Dulce. Paulo Sérgio na frente da... Olha a história que ele já O fez. dono do Tia Dulce falava muito, lembrava que durante a guerra ele salvou muitas pessoas que estavam sendo perseguidas, juntamente com a coragem de Josephine Baker. E o pessoal na mesa dizia, que conversa, isso é ficção, está inventando. E quando ela termina o espetáculo no Teatro Leopoldina, ela vai ao Tia Dulce, entra e encontra o seu grande amigo. Se abraçaram, choraram e relembraram os episódios de heroísmo para salvar, sobretudo, os judeus da perseguição em Paris, porque os franceses se entregaram. Com toda certeza. Foi uma vergonha. Com Deixa eu bravas dizer a vocês... E os maquis. Tá, Com atenção, bravas deixa- resistências Partisans. dos intelectuais. Deixa eu dizer a vocês quem foram os agraciados com a feijoada da Devassa. Foram a Adriana de Almeida Ramos, que foi a que chegou com a frase escrita de forma correta. Não sei no WhatsApp se foi a primeira ou não. Né? Não, a primeira Não foi- critério não tava- foi quem já colocou, então, a sua e a frase correta, Exatamente. né? Adriana de Almeida Ramos no WhatsApp e o Guilherme Frederico Cruz no e-mail, tá? Não foi a primeira não veio escrita certa, a outra não veio com a pontuação, enfim, mas os que escreveram correto, com número, nome e tudo. Então eu quero dizer a Adriana de Almeida Ramos e ao Guilherme Cruz que eles têm o direito de levar um acompanhante, para não irem sozinhos, né? Tá? Eles ganharam uma feijoada com direito a um acompanhante. Vocês viram aquela notícia Tá? policial? Então, a partir de amanhã, ao meio-dia, feijoada é só aos sábados. Você pode ir nesse sábado ou num outro, enquanto tiver a feijoada, vocês são nossos convidados. O assunto de polícia Ismael aqui... Eiras eu nunca queria vai falar. querer ser homenageado por você no dia do aniversário, porque isso que você só está homenageando morto. A mãe pressionou a filha para matar o padrasto em São Carlos, no interior de São Paulo. Um dos crimes mais trágicos dos últimos dias, além da morte das 5 pessoas ontem em Porto Alegre. Não, e hoje Essa mãe a morte. pressiona a filha, e aí a mãe é advogada, hein? A mãe é advogada, diz, olha, diz que é tu, não diz que é você, não diga que sou eu e tal. É uma coisa impressionante a crueldade e tal, só porque o dono do dinheiro, que era o padrasto, estava gastando na recomposição de uma casa, né? São crimes que o Brasil, cada vez mais a crueldade aparece, é uma coisa... Mas Eu outra preciso- morte horrorosa Vereadora, hoje foi a cumprir dessa uma menina promessa. de Vereadora, 11 só um anos que recadinho aqui. morreu, 11 anos a menina. Lamentável. Hoje foi atropelada É verdade, é verdade. na parada de ônibus. Uma loucura. Na João Pessoa. Na João Pessoa, Exatamente. João Por volta
volta 1h, tava ela e a avó, a Magda já... Né, A propósito do seu caderninho, vereador, a propósito do seu caderninho, Erasmo Carlos manda um WhatsApp dizendo: eu queria ser o seu caderninho para poder ficar juntinho de você, inclusive na escola. Eu iria com você entrar e na volta juntinho, eu iria seu ficar. corpo eu iria ficar. Isso aí. A gravação do Golden Boys. E o caderninho entrou em casa, o caderninho foi pra onde? Tá, deixa eu, vamos voltar só um pouquinho, gente. A Carla tá falando O sobre o caderninho foi assunto. pro quarto, o caderninho. Vamos lá. E a avó da criança, que estava junto com ela na parada do ônibus, ela estava até agora... Em até estado a- grave, né, em estado estado grave, no HPS. O delegado disse que era indo muito cedo, né, para apontar a culpa, né, o porquê, Por que aconteceu, né? Por que aconteceu, que tinham várias versões, algumas pessoas questionando a velocidade que isso o aí, caminhão de lixo anda, né. É verdade. Isso aí é assustador. São os malucos. Fórmula 1. Tacógrafo nos caminhões que recolhem lixo. Deixa eu explicar uma coisa. Esse caminhão que tombou, ele não é aquele caminhão em que faz o recolhimento e faz a compressão direta. É aquele caminhão que recolhe os containers. Exatamente. O que acontece? Esses containers... Ficam eles não- balançando. eles não são fixados, eles ficam balançando. Então, qualquer velocidade, mesmo que não muito excessiva, provoca o desequilíbrio do veículo. Numa curva, se não tiver bem preso o container, isso ele que fez, atira o caminhão para cima da calçada. É o que os peritos pêndulo, estão- então. É o tem que que estão... andar Mas não mais- respeitam a velocidade. Não respeitam a velocidade. E estava apenas o motorista no veículo, que está ferido, também está sendo atendido lá. E a outra notícia trágica policial foi em São Paulo. Um garoto de 10 e um garoto de 11 anos roubaram um carro, a polícia desconfiou, saíram atrás, o menino de 10 anos atira contra os policiais mataram instantaneamente o menino. Aí o menino de 11 anos foi levado com a mãe para a polícia, não tem o que fazer, aí falaram para o garoto foi embora e absolutamente não aconteceu Amanhã nada ele tá com esse assaltado de garoto. novo. Amanhã, claro, óbvio, né? Deixa Gostou? então cumprir uma promessa aqui que eu disse pro Burdi que eu traria o relatório do INASUS, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 2006 e 2007, o percentual de aplicação em saúde em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desculpem, governadora Ieda, 3,42, 3,12. Não sabia que a senhora vinha hoje, senão eu teria trazido os documentos. Vamos confrontar com os documentos Tá bem. oficiais aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado, que apontam o dobro desse seu levantamento. que é feito por quem? Não. Dados do tribunal disso, aprovação de contas do Conselho Estadual de Saúde e aprovação do relatório de gestão do SES. Bom, vamos comparar. Tribunais de Muito contas. bom. E eu queria celebrar a boa notícia que Gilmar Mendes, ele autorizou finalmente o inquérito contra Aécio, que nós aqui já tivemos controvérsias e tal, ele tinha mandado de volta para a Procuradoria-Geral, né, e o senador, então, será investigado o inquérito para apurar a suposta participação do presidente do PSDB, senador mineiro Aécio Neves, Eu não tenho no esquema de controvérsia nenhuma. corrupção Para comigo não tem controvérsia. Por quê? Que negócio Porque é esse? Gilmar Meu Mendes ex é o mandou de Bolsonaro volta. Caiado. Bom, ninguém defendeu ele, que Nem bom. queria essa Ótimo. eleição que representa eu, o Bolsonaro e o Caiado. Maria de achar que... Caiado é um playboy E conhecido. sobre aí, o tu tema, da Petrobras, de loira, que eu acho que aqui nós abrimos o programa, bom, Passadina foi um erro, foi um mau negócio. O Pedro Parente, que assumiu ontem, né, novo presidente da Petrobras, um dos temas que ele responde é a entrega de ativos. Ele foi que abriu o controle da estatal da Petrobras para acionistas privados no governo do FHC, mas a questão, os petroleiros denunciaram a negociata onde a estatal cedeu 3 bilhões de dólares em ativos e recebeu em troca 750. No caso da refinaria Alberto Pasqualini Refap, a Repsol, a entrega de 30% da refinaria. Isso foi em 2010. Né? Processo e cadeia, vereador. Exatamente. Iniciativa, Ele foi ação popular, processado. pau nele. E ele é hoje o presidente. Ele que tentou mudar o nome da Petrobras para Petrobrax. Não sei se vocês lembram, né? Tinha orçado 50 bilhões de dólares em mudar toda a arte. Depois teve uma reação no Brasil. Petrobras não teve que muda a minha voltar. vida. Eu pago uma das gasolinas mais caras das Américas. E não boa. Magda, boa noite, abraços. Anda com um quarto de álcool. Sabe que é por causa dos impostos. não Magda, é por boa causa noite, da abraço a Petrobras. todos da... Mas uma riqueza. Né? Abraços a todos da bancada. Chicão realmente se parece com Bruce Willis. Exatamente, eu sou a cara Igual no dele. filme Sexto Sentido, vou eu jantar com vejo um empresário mortos. argentino hoje. Marne, hoje seria aniversário de morte do Papa João 23 em É verdade. 1963.
Obrigada pelas informações, obrigado pela sua companhia. Tenham todos um bom final de semana. A gente se vê segunda-feira. Beijos! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.